Mais um Physiotalks hoje. Mariana Montarroz aqui com vocês. E minha convidada de hoje é a Vitória Fonseca, biomédica, maravilhosa. A gente vai bater um papo super legal sobre algumas orientações importantíssimas para a área da estética. Ela, enquanto biomédica, vai dar aqui umas dicas, né, e umas orientações importantes, diferenciadas, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso, que é uma área que eu sou apaixonada. Eu acho que a estética, ela abraça muito, né, tantos profissionais de saúde. E a gente consegue trazer esse bem-estar, né, principalmente para a mulher, apesar de que muitos homens estão entrando também. Muitos. Né? Alguns tratamentos são bem Sim. importantes para os homens também. Mas vamos pegar o gancho aí de março, que a gente acabou de sair do nosso mês. Eu acho pouquíssimo, inclusive. Acho que mulher é o ano todo para ser homenageada. Mês de março é pouco. Mas já que ele existe, vamos conversar sobre isso, né? Os cuidados da saúde da mulher, da beleza, da autoestima. Mas sem esquecer justamente dessa responsabilidade profissional, Sim. né? Que aí Vitória vai dar um show aqui pra gente de explicação. Enquanto biomédica, se apresenta, Vi. Me conta onde você se formou, quanto tempo, você já tem um consultório. Eu sou formada, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei em 2021, né, assim, no meio ali da pandemia. Fiz especialização em biomedicina estética pela Nepulga, fiz vários cursos, várias mentorias, abri o consultório, né, em estética básica e avançada, e tô aí, né, ingressando, né, por essa área, eu gosto muito. Eu acho que cada vez mais tem se buscado, né, você envelhecer com qualidade, né? Perfeito, perfeito. Com qualidade, apesar de que muitas mulheres, né, se veem muito pressionadas, tanto pela mídia quanto pela sociedade, de ter sempre a pele perfeita e tudo, e os homens não têm tanto isso, né? Mas eu acho que, como você falou, tanto os homens quanto as mulheres estão buscando, né? Envelhecer com qualidade. Eu até vi um vídeo recentemente daquele Reinaldo Gianecchini, ele falando que ele não queria fazer botox para mudar demais a harmonização facial, mas que ele fazia bioestimulador de colágeno, né? Porque ele viu que a pele dele estava muito flácida e que ele gostou muito dos resultados. Então, assim, também tem aquele preconceito, né, de homem fazer procedimento estético, Ai, né, que é muito machismo, grande. né, modo on. Mas eu acho que hoje em dia melhorou muito isso, né? Graças a Deus, ó, tá todo mundo aí querendo envelhecer com qualidade, e não só, vou fazer cirurgias, né? Tem gente procurando procedimentos minimamente invasivos, que é o que a gente pode fazer, que a gente faz. Porque realmente acho que não tem necessidade de se submeter a uma cirurgia que traz muitos riscos consigo, podendo fazer procedimentos que ali não vão ser tão invasivos assim e vão, né, dar qualidade, né? Exato. Ao tecido, à pele, né? Inclusive, esse é um pouco do raciocínio da fisioterapia em si, né? A gente consegue reabilitar, a gente consegue trazer de volta algumas funções, a gente consegue fazer alguns tratamentos, sem ter a necessidade ali de uma cirurgia, de algo um pouco mais invasivo, de algo maior. E ali, com a fisioterapia em si, a gente já consegue trazer isso, né? A gente vai reabilitando. Então, acho que, de certa forma, também na estética, a gente consegue ir ali moldando. Muitas vezes é uma nutrição para a pele, uma coisa, né? Que é tão mais simples e vai trazer já um vício e vai trazer um estímulo natural, né? Muitas vezes a maioria dos tratamentos tem muito disso, de trazer, fazer com que a própria pele responda, o próprio organismo responda, né? Mas eu gostei muito de uma coisa que você falou, Vitória, em relação a você envelhecer com qualidade, né? Mas você não tem como impedir o envelhecimento. Isso. Então, a gente tem aí um pensamento, né? Uma cultura, ultimamente, que a pessoa não quer envelhecer. As pessoas querem fugir dos sinais de envelhecimento. Buscar, né? A fonte da juventude. Minha gente, eu quero mais... E tem paciente minha que diz assim, minha filha, olha, não tem coisa pior do que ficar velha. Eu disse, tem, morrer nova. Eu não quero morrer nova, então, por favor, verdade, vamos ficar bem velhinhas, mas se cuidando, né? Sim. Trazendo essa qualidade de vida. E por que não considerando a questão estética? Você estar de bem com você se olhar, se sentir bem, né? E você falou também uma situação dessa conversa de Reinaldo Gianecchini, que ele não queria algo muito excessivo, porque muitas vezes o paciente não se reconhece, né, Vi? Às vezes o procedimento é algo, assim, tão modificador que o paciente tem que fazer um acompanhamento até psicológico, porque ele não se reconhece mais naquela imagem, né? É verdade. A pessoa diz assim, é outro CPF.
né? A gente brinca muito sobre isso. Tem, assim, muitos blogueiros, né, e famosos começaram, né, nessa área de estética a fazer vários procedimentos e realmente ficaram totalmente diferentes, É. né? E aí, tipo, muitas pessoas hoje em dia têm medo de fazer procedimentos estéticos e ficar daquele jeito. Não, e é muito assim, o padrão. Na época, Quadrada, marcado, né? tudo muito marcado. Aí depois de um tempo, começaram a tirar, né? Ficar o mais natural Natural possível. possível, Isso. para realmente só realçar ali, né, algumas linhas e tudo mais. Outra coisa que você falou, apesar de ser da área, faz tempo que eu não estou na estética e não me atualizei ainda sobre isso, mas aproveitando então, é, qual é a diferença do Botox para o bioestimulador de colágeno? Porque ambos vão ajudar ali na flacidez. Vamos lá. A toxina botulínica, né? A gente fala Botox, é o nome comercial Da de uma das marca. marcas, né? Porque todo mundo conhece como Botox. Mas existem outras marcas de toxina botulínica, né? A toxina botulínica, como a gente fala no geral, ela vai paralisar, no caso, ela vai relaxar ali o músculo, né? Então, as mímicas que a gente faz, elas vão deixar de existir. Então, aquelas rugas que a gente chama de rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem só quando a gente faz o movimento, né? Elas deixam de aparecer e não vão se tornar rugas estáticas, são essas rugas que elas aparecem mesmo sem a gente fazer nenhum movimento. Elas já estão lá, estáticas, né? Elas já estão lá estabelecidas. São as que mais incomodam, inclusive, na maquiagem. Eu sou maquiadora e, de vez em quando, a cliente fala, né? Ah, é porque essa ruguinha? Eu disse, amor, Botox. Maquiagem não vai conseguir cobrir isso aí. Realmente. O Botox, ele vai suavizar um pouco essas rugas estáticas, não vai tratar tanto, né? Ele vai realmente Certo. mexer nas rugas dinâmicas para que ela suavize, entendeu? Uhum. E essas que você já tem estáticas, elas não vão ficar mais profundas. Porque você não vai ficar fazendo movimento, e ela vai se aprofundando com o tempo, porque também a gente vai perdendo colágeno, né? Certo. Então, assim, ela serve mais para as rugas dinâmicas, que aparecem mais com a mímica, para que a gente ou não as forme, ou que as que já estão lá, as estáticas, elas não fiquem mais profundas. É isso que o Botox faz. Mas ele não traz qualidade ao tecido, ao tegumento, por exemplo, como o bioestimulador de colágeno. Né? Ele vai estimular realmente a produção de colágeno. Muitas pessoas acham que o bioestimulador de colágeno tem um colágeno ali no produto, que o produto é o colágeno, mas não é. O nome dele já fala bioestimulador. Ele vai estimular a produção de colágeno. Então, ele vai estimular os fibroblastos, né, a produzirem colágeno ali, porque a gente vai perdendo, né, com o tempo, e aí vai dando a flacidez na nossa pele. E aí é isso que eles fazem. Então, alguns tipos, algumas marcas, né, eles trazem um pouco, né, de qualidade ali, de hidratação. A gente vê cicatrizes de acne melhorando com bioestimuladores de colágeno, estrias, realmente também ali, celulite, né, elas melhoram o aspecto com o bioestimulador de colágeno. Então, ele tem várias funções, né, além de estimular colágeno. Eles trazem esse vigor para a pele, né? Perfeito. Esse rejuvenescimento, que o Botox, não, ele só vai realmente relaxar ali o músculo para você não ter essas linhas e rugas, né, que tanto incomodam. Essa é a principal diferença entre os dois. Que excelente. E qual dos dois, assim, é mais procurado no teu consultório? Não, geralmente, realmente é o Botox, né? Porque ele é o mais conhecido, né? Sim. Mas, assim, a gente sempre indica o bioestimulador de colágeno em associação com o Botox, né? Porque uma pele que é menos flácida, ela não tem tendência a ter tantas rugas assim. Então, sempre é bom fazer um protocolo de associação, né? De tratamentos. E aí, associar o Botox, o bioestimulador de colágeno, e outros procedimentos. Até como um peeling, uma limpeza de pele, né? Porque, como eu falei, o Botox, ele não vai trazer uma hidratação ali para a pele. Então, às vezes, a pessoa tem acne, né, tem melasma, isso incomoda. E o Botox e o bioestimulador não vai fazer esse tratamento, né? Como outros protocolos vão fazer. Então, a gente sempre faz ali um protocolo de acordo com a necessidade do paciente, a necessidade daquela pele. Perfeito. E assim, hoje em dia, como a gente tem informações de todo canto, tem o doutor Google e a doutora Instagram. Né? Hoje em dia tá assim. Então, muitas vezes o paciente chega já dizendo, eu quero fazer tal coisa. Não chega dizendo, olha, eu vi isso,
tô com vontade de ter esse resultado, vim fazer uma avaliação, porque isso é o que é o correto, né? Você buscar um profissional para fazer uma avaliação e o profissional é quem vai dizer qual seria o melhor procedimento, né? Qual é, de fato, a área, porque a gente sabe que, por mais que apareça uma linha de expressão, qualquer coisa do tipo, numa região, mas aí vai ser estimulado uma outra região, pode ser que a aplicação não seja exatamente ali naquele local, porque justamente aquele músculo, a ação muscular no rosto, principalmente o rosto, tem vários músculos, né? Então, no rosto, a gente vai ter uma resposta em localidades diferentes. Então, para o paciente realmente procurar ter essa orientação, né? E esse esclarecimento melhor. Então, como é importante uma boa avaliação, né? Com certeza. E, assim, os profissionais explicarem, né, para as pessoas, porque muita gente vai atrás de procedimentos que, muitas vezes, eles são feitos por vários profissionais, mas não são ideais. Por exemplo, muita gente fala, eu quero preencher minhas olheiras, né? Porque são muito profundas e tudo. E aí a gente entende, se a gente entender um pouco da reologia do material, né? E de fisiologia também, quando a gente estuda realmente, por isso que é importante, né? A gente ter uma graduação na área de saúde para a gente, né, entrar nessa área de estética. Quando a gente vai injetar ali o preenchimento com ácido hialurônico, ele vai atrair água para aquele local. E essa área aqui, nessa região aqui das olheiras, que a gente chama, é uma área que é pobre em circulação. Tanto se a gente dorme mal, né, fica aquela bolha aqui embaixo que incomoda. Ou a gente sai para uma festa e bebe, né, toma bebida alcoólica, fica aquela região ali. E é difícil aquela drenagem. Então, se a gente bota preenchimento, né, com ácido hialurônico, ele vai atrair água e vai criar bolsas, né, aqui embaixo, e aí aquilo vai ficar por meses, que o ácido hialurônico pode durar 1 ano, mais de 1 ano, dependendo do preenchedor. E aí muitas pessoas procuram esse tipo de procedimento e, infelizmente, gera intercorrências, e muitas pessoas não sabem disso. Então, tem outros procedimentos, como os fios lisos de PDO. Eita, esses fios de PDO são babado. Eles são ideais, perfeitos para preencher essa região. Diferentemente do ácido hialurônico, porque ele realmente só vai estimular ali, que são bioestimuladores sólidos, no caso. Vão estimular ali colágeno e trazer aquele volume que a pessoa tanto deseja para não ficar tão profunda, né, a olheira. Então, muitas pessoas procuram preenchimento aqui nessa região. Essa região aqui, né, da glabela, que a gente chama, não pode preencher, porque passa a artéria facial aqui. E aí pode ter necrose, né? Enfim, várias coisas podem acontecer. A minha, inclusive, é bem saliente. Bem saliente. Então, essa região da testa, né, occipital frontal, a gente não preenche. Essa região aqui, geralmente do meio, a gente não mexe, porque ela é muito vascularizada. Muitas pessoas fazem também rinomodelação. Era isso que eu ia dizer. Inclusive, acontece muito. Eu acho que é uma das intercorrências que mais acontece é a do nariz, né? Porque a artéria facial, ela passa justamente aqui, onde é feito o preenchimento. Então, assim, o risco de ter uma necrose é muito alto. Então, assim, eu sempre falo, assim, para os meus pacientes, para as minhas amigas de profissão, se vocês querem fazer uma rinomodelação, melhor fazer realmente uma rinoplastia. Façam com cirurgião plástico, porque realmente ali é muito difícil, né? Dar alguma necrose, alguma intercorrência numa sala de cirurgia, tudo, um cirurgião plástico, né? Que ele vai ter responsabilidade. Não que as pessoas que fazem rinomodelação, tem muitas que dão certo. Né? Mas, assim, o risco é muito alto. Diferente de um botox, diferente de um bioestimulador de colágeno, não tem chance, assim, de dar necrose. Não tem. Mas o preenchimento com ácido hialurônico nessas regiões realmente deveria ser algo não praticado, né? Mas muitas pessoas fazem, a gente vê por aí, e muitas pessoas não falam sobre isso, né? Verdade, viu? A gente só sabe quando já está ali nas redes a questão da intercorrência e também já coloca aquele profissional. Poxa, é uma área de risco, né? Não necessariamente aquele profissional foi negligente, alguma coisa do tipo, é porque realmente existe um risco muito grande, né? Existe um risco muito grande. Verdade. E em relação a riscos, inclusive também, uma coisa que está muito em alta e sempre foi uma polêmica, peeling. Todo mundo acha que é só um ácidozinho, ou então, e agora a moda vai cair a pele, vai cair a cara, né, da pessoa. Mas também existe um risco muito grande, principalmente de infecções, eu acredito, né? Sim.
A gente viu, né, acho que recentemente ficou bem famoso um caso de uma dentista que fez um procedimento de peeling numa médica, né? A menina era médica, uma dentista fez o procedimento na médica. E aí ela teve uma intercorrência muito grande, né? Ela ficou com feridas horríveis no rosto, ficou super... Fez uma cicatriz, Fez uma inclusive, cicatriz, não foi? E aí ela vai ter que usar uma máscara, né, de contenção por vários meses aí, assim. Então, realmente é algo muito perigoso, né? Fica uma polêmica que ninguém tem certeza se foi realmente negligência da profissional ou da paciente, porque Tem a muito gente disso. O sabe cuidado do paciente no isso, pós. o pós-peeling, né? O que é que pode... Não pode usar maquiagem, né? Que pode ter contaminação ali, né? A pele está exposta, porque a gente vai ter aquela descamação, né? Principalmente peelings profundos, que foi o que foi utilizado nela. Então, aí teve gente que disse que ela foi pro sol. Era isso que eu ia dizer. Até a tudinho, né? temperatura vai influenciar nisso, né? Isso, aí ninguém sabe, assim, ao certo, de fato, o que foi que aconteceu, né? Mas a gente sabe que os peelings profundos, eles devem ser só realizados por médicos capacitados para aquilo, né? Geralmente cirurgiões plásticos, que eles vão ter ali um ambiente, os equipamentos adequados, no caso de, sei lá, algo do tipo, uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, que foi o que aconteceu com aquele homem que faleceu. Ele teve uma parada ali, né? E a mulher não tinha nenhum conhecimento, ela não era nem graduada, nem nada. Então, assim, ele realmente faleceu ali naquele lugar e não tinha os socorros adequados para ele, né? A gente vê que realmente esse procedimento de peeling de fenol, o ATA, que são peelings profundos, devem ser realizados só por médicos. A gente não pode invadir essa área. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O que a gente pode fazer são peelings superficiais, né, que são peelings mais leves, a um médio no máximo, um médio, né, que muitos deles nem vão descamar. E eles vão tratar, sim, um melasma, uma acne inflamatória, cicatrizes de acne, né? Eles vão tratar essas afecções, só que de forma mais leve. E a gente pode fazer isso, né? E ainda assim, nem todo peeling é para todo mundo, né? É verdade. Porque também tem que ter mesmo uma que avaliação. seja acne, mas ainda assim aquela pele vai ter alguma situação a mais, né? Uma questão de hidratação ou o dia a dia da paciente. Geralmente eu converso muito sobre isso, porque a rotina daquela paciente vai dizer também muito sobre o tratamento dela. Então, geralmente, vamos lá. Eu, por exemplo, trabalho em hospital. Então, a minha exposição é de luz artificial. Mas aí tem uma pessoa que trabalha em ambiente externo, que está muito mais exposta aos raios UV, né? E aí não pode jamais ela usar o mesmo produto que eu, porque a nossa rotina é diferente, né? Eu estou o tempo todo no ar-condicionado, então minha pele já às vezes resseca mais por conta disso. Então, assim, os produtos são muito específicos, não só para o tipo de pele, mas também para o cotidiano daquela pessoa, né? A gente precisa fazer toda essa anamnese, né? Isso, essa anamnese é o principal ali para a gente zerar intercorrências, né? A gente tem que ouvir o paciente. Qual a sua rotina? O que é que você utiliza? Você faz algum tipo de skincare? Né? O que é que você trabalha com o quê? Né? Isso é importante a gente ouvir, né? Ter esse tempo que muitas pessoas não querem, né? Fazer uma anamnese muito boa. Eu não quero perder tempo porque eu vou perder dinheiro. Então, vem aqui, vou fazer logo o procedimento. Aí já deita a pessoa lá na maca e já vai fazendo o procedimento. Não é assim, né? Essa questão dos peelings, da questão de, pode fazer peeling no verão. Muita gente fica, né? Por a gente morar num lugar, assim, num país tropical como o Brasil, principalmente aqui no Nordeste, que é sol o dia todo, sol quente, né? A gente pensa que não pode fazer um peeling. Porque eu não posso ir pro sol, tudo. Mas a gente tá na 5ª geração dos peelings. A gente tá falando assim, a tecnologia avançou muito em relação aos peelings. Sim. Não é como antigamente. Então, eu tenho um protocolo, e vários profissionais também têm protocolos, né, de peeling superficiais, que você espera 24 horas, você usa protetor solar e tá tudo certo. Provavelmente não vai nem descamar, muitos peelings nem tem mais essa descamação. Existem vários peelings que usam de enzimas proteolíticas, né, que elas vão ali fazer a descamação, mas não vai ser intensa. Então, você não vai nem ver a descamação. É algo realmente muito suave.
porque são enzimas extraídas do mamão papaya, que é a papaina, por exemplo. Oh, que massa! Do abacaxi, que é a bromelaína, ou bromelina. Então, são ativos, assim, digamos que não são ácidos, né? Que são as enzimas. Então, elas estão sendo muito utilizadas, principalmente nessas peles, né? Que são peles mais sensíveis também. Sensíveis, perfeito. Isso, também tem os polidroxiácidos, né? Que eles são ácidos que têm uma molécula muito grande, então eles não vão penetrar tanto na pele, e aí eles não vão causar tanto dano quanto outros ácidos, o beta, a alfa. E aí tem esses ácidos que a gente pode utilizar nesses pacientes que têm as peles mais sensíveis, que se expõem muito ao sol. Eu quero ir para uma praia. Você não pode, deixa de fazer o peeling. Você consegue fazer, mas você tem que fazer a anamnese avaliação para saber como é aquela pele, se ela vai se adaptar a esse peeling, qual peeling que eu vou escolher, entende? Então, tem tudo isso. Hoje em dia, você consegue, sim, fazer um peeling e depois para uma praia, né? Usando sempre protetor solar, proteção. Que máximo! Esse é muito novidade para mim. Desse aí eu tava por fora. Gostei muito de saber. Eu tô precisando super, né? Eu já tive uma entrevistada maravilhosa, Yane, amiga minha, fisiodermato funcional, assim, incrível. E disse a ela que ia bater lá no consultório dela para fazer uns tratamentos, para ver se eu tenho coragem de fazer aí um botox, de repente, alguma coisa. Mas essa história do peeling, gostei muito. Desculpa, amiga. Vamos dividir aí esses cuidados. Ela faz uns, eu faço outros, e aí vai. Porque eu tenho muita alergia, eu tenho uma pele muito sensível. Até a própria maquiagem, muitas vezes, já me causa algo do tipo. E eu acho que hoje em dia, com esse excesso também de produtos, eu sempre fui muito vaidosa, então eu sempre usei muito esmalte, maquiagem. E eu acredito que isso também trouxe uma sensibilidade maior, né? E aí a gente acaba ficando um pouco mais restrita em certos produtos. Por isso que também acho que chegou aí muitos produtos veganos, né? Isso, tem algumas com linhas. certeza. Então, é como se o peeling, né? Como se esses produtos também tivessem traçando essa linhagem aí, né? A gente tá buscando muitos produtos veganos, né? Eu utilizo, inclusive, um peeling que ele tem essas enzimas proteolíticas que eu mencionei e ele é 100% vegano, 100% vegetal. Então, assim, ele realmente é bem tranquilo, não tem descamação, não tem nada. Ele é incrível. Máximo. Muito bom. E aí, desses procedimentos, Vi, qual é o que tu achas, assim, que... não, a gente já pode começar a fazer com certa idade. Qual seria, vamos dizer, o procedimento de manutenção, né? Que a gente deve ter ali, mais ou menos, o procedimento para a gente se preparar para o envelhecimento. Eu acho que acompanhar o envelhecimento, né? Então, assim, certa idade depois, já não tem mais como a gente evitar tantos danos, mas a gente pode controlar, vamos dizer assim, né? Alguns sinais desse envelhecimento. Então, essa faixa etária, assim, de idade, mais ou menos, quando é que tu indicaria da gente começar a fazer algum tipo de tratamento? Qual seria, vamos dizer, a idade mais indicada? Ou quando eu vou olhar no espelho e vou dizer, poxa, estou precisando de estimulador de colágeno agora. Ou então, aqui acho que só um peeling resolve. Como é que a gente pode ter uma noção de quando a gente buscar esses tratamentos? Assim, depende muito do procedimento, né? Se você... tem muita acne, né? Um adolescente, por exemplo, ele já pode começar a fazer uma limpeza de pele, né? Sim. Que é algo realmente não é tão invasivo, assim, e vai melhorar muito. Talvez até um peeling ali, né? Óbvio, né? Com o consentimento do pai e da mãe, né? Dos responsáveis. O Botox, né? A gente fala, muitas pessoas acham, né? Eita, tô precisando de são tantas unidades, 100 unidades de Botox, eu tô muito velho. Mas o Botox não tem nada a ver com velhice, e sim com força de músculo, né? Tem pacientes de, sei lá, 14, 15 anos que já começam a utilizar ali, né? Com consentimento dos responsáveis, porque eles têm muita força. Tem muita mímica. E eles acabam realmente, mesmo sem a perda de colágeno, né, que acontece a partir dos 25 mais ou menos, eles já começam a apresentar as rugas de tanta mímica, tão expressivos que são. Então, assim, depende muito das pessoas, da pessoa, né, do paciente. Mas, assim, a gente sempre fala que a partir dos 25, né, vamos fazer logo um botox preventivo, né, para prevenir as rugas estáticas, né, que elas já se estacionem e fiquem ali, né, à mostra. O bioestimulador de colágeno, a gente já pode fazer também a partir dos 25 anos, né, porque já vai tendo esse declínio, a gente vai fazendo um estoque, né, de colágeno, um banco de colágeno.
né, na nossa pele. E aí, a gente também depende da idade. Com 25 anos, a gente usa tal tipo de bioestimulador. Perfeito. A partir dos 35, a gente já vai usar outro. Depende, porque a gente, além do colágeno que a gente vai perdendo, a gente vai também tendo reabsorção óssea. Né? A gente vê que a pessoa vai envelhecendo, aí vai ficando aquele rosto bem magrinho, tudo. E aí vai perdendo estrutura para segurar aquela flacidez, aquela pele, né? Então, a gente também utiliza os preenchedores com ácido hialurônico. Porque não adianta a gente só, vou fazer bioestimulador, mas como é que vai ter estrutura se aquele osso ali realmente foi reabsorvido? Você não tem uma estrutura para segurar. Então, a gente tem que ter esse arcabouço, né, com preenchedor, para a gente criar aquela estrutura, dar um lifting na face e auxiliar aos bioestimuladores de colágeno. Então, a partir dos 25, a gente já pode fazer os preenchedores. Se você tem algum... Eu acho que o meu queixo, por exemplo, aqui esse lado é maior que esse, a gente pode harmonizar. Assimetria, né? Às vezes tem gente que sofreu um acidente e ficou com assimetria, a gente pode também auxiliar naquilo. Então, assim, a partir dos 25, a gente já vai observando isso, né? Se for mais jovem, a gente pode iniciar um peeling, uma limpeza de pele, um microagulhamento. Então, assim, depende do paciente mesmo, né? A gente vai analisar ali e ver. Mas, realmente, o botox, o bioestimulador, a gente pode começar, assim, a partir dos 25, sem nenhum problema. Perfeito. Mas teria alguma idade de dizer assim, poxa, infelizmente, assim, daqui pra frente eu não vou conseguir mais estimular coisa nenhuma, não vou conseguir mais melhorar nada. Não. É muito da resposta da pele, é muito da resposta realmente do organismo da pessoa, né? Isso, não. A gente não tem isso, entendeu? Um bioestimulador de colágeno, ele vai funcionar tanto numa pessoa de 30 anos como numa pessoa de 60. Né? Eu dou um tratamento, né, com minha mãe, por exemplo, né? A gente tá no procedimento de rejuvenescimento com ela. E assim, ela rejuvenesceu os 10 anos. Olha a maternidade trazendo, né? Foi. Um ponto positivo aí para essa mãe. Ela nunca mais. Ela tem medo de fazer botox, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de agulha, de cânula. E hoje em dia ela disse que nunca mais vai deixar. Olha nunca só. mais eu deixo. Ela realmente, a gente fez o protocolo de hidratação, bioestimulador, fios, botox. A gente fez um protocolo de peeling, de tudo que você imaginar na pele dela. E ela rejuvenesceu uns 10 anos, né? Ela tá aí chegando na casa dos 60. Ela disse, vou me cuidar agora. Mas, né, dá tempo, sim, de você se recuperar, né? Essa questão aí tá me incomodando isso. E vai melhorar muito. Assim, não tem uma idade certa, né? Sempre há tempo pra gente... né, recuperar os traços da juventude. Né, a longevidade, assim, tá cada vez maior, justamente, né? Tantos procedimentos da saúde, a gente tá com tanta informação, como você mesma falou, até a tecnologia mesmo, das medicações, né, dos produtos, estão trazendo muito esse benefício para a gente. E aí a tendência é essa, é acompanhar, né? Eu também trabalho em emergência. E, de vez em quando, chega uma paciente ou outra, assim, quando a gente vê a idade, diz, o quê? 98 anos? E parece que tem seus 70, 80, né? Recentemente, eu até vi também no Instagram algo do tipo, justamente da padrão de beleza, né? Como que era. Então, antigamente, uma pessoa com 40 anos era num aspecto, assim, que é hoje os seus 60. Então, a gente fala muito isso, né? Os 40 de hoje é o que era de 30, os de 60 é como se tivesse 40. E por aí vai. Então, assim, a gente tá conseguindo viver um pouco mais jovem, né? Mas eu acho que é muito mais a busca da qualidade de vida, né? E aí toda essa indústria, né? Toda essa tecnologia tá acompanhando isso. Eu acho isso o máximo. Eu acho que você, enquanto biomédica, deve ficar fascinada, né? Quando vê toda essa mudança, toda essa diferença, né? E assim também a gente sempre busca falar para os pacientes, né, a importância de uma alimentação saudável. Sim. Nessa associação, né? Um nutricionista, um exercício físico que você goste, porque não adianta, né? A gente dizer, o paciente vem buscar um procedimento para gordura localizada. Também tem esse procedimento que é bem, assim, o pessoal realmente quer.
vem buscar isso. E a gente sempre diz, não adianta se você não fizer uma dieta rica em frutas, legumes, tudo, né? Balanceada. E auxiliar um exercício físico, né? Que você goste, que lhe dê prazer. Porque não adianta você fazer uma academia se você... Ah, eu não gosto de jeito nenhum. Não, faça algo que você gosta. Tem tantos, né, esportes, Sim. tipos, assim, que você pode fazer, né? E tem prazer nisso, uma natação, algo do tipo. E aí, acho que é importante, né? Beber muita água, sempre se hidratar, não consumir álcool, não fumar. Então, a gente sempre fala isso para os pacientes, porque tudo que vem, tipo assim, Hábitos, né? de hábitos, né? O fumo, o álcool, ele vai trazer consequências para a pele também. Deteriora muito a saúde A gente do acha que organismo. não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Não adianta eu estar tratando você de certo, vou fazer tal protocolo com você, mas eu tô fumando, eu tô bebendo, eu tô me alimentando mal, não vai ter tanto resultado quanto uma pessoa que realmente ali se cuida, né? Exatamente. E olha que Vitória, ela não tinha assistido ainda a minha entrevista anterior. A gente estava exatamente com uma nutricionista e com uma fisioterapeuta dermatofuncional e a gente falou como é importante juntar tudo isso. A gente falou sobre corrida, a gente falou sobre praticar esportes. E Anne, ela estava falando justamente, né, como a hidratação e a nutrição. Então, o corpo precisa responder de dentro para fora, Isso. né? E a gente também fazer algo de fora para dentro, vamos dizer assim, e a gente conseguir realmente todo esse efeito, né? Para o paciente em geral. Assim como também Tainá, que foi a nutricionista que conversou com a gente, ela estava explicando até a questão do metabolismo durante o exercício, né? Durante o esporte. Que muitas vezes também o pessoal pega essa moda, como a gente falou aqui em questão do Botox também, tudo, de ter aquele efeito assim imediato. E muitas vezes eles querem começar ali uma corrida, uma coisa, já correndo 5, 10 quilômetros, aí já toma aquele carbo, aí vem uma espinha e você não sabe por quê, né? Então, a sua Verdade. alimentação também vai responder ali, o seu metabolismo vai responder, né? Até a questão mesmo de sono, da Isso, rotina sono. em si, como isso responde? Eu percebo muito isso quando a minha rotina de plantão está um pouco mais puxada e aí responde na minha pele, responde, né, em toda essa questão da nutrição que eu estou tendo em ambiente hospitalar, é totalmente diferente do que em casa. Então, como os hábitos da gente, como o nosso cotidiano vai influenciar nisso, né? Até o estresse também, né? Sim. O estresse ocasiona vários tipos de doenças, até acne. Muita gente chega, né, no consultório com acne inflamatória. Foi o estresse. Eu não tinha acne. Do nada aconteceu isso aqui, não sei o que foi, né? E aí eu se pergunto, como é que foi sua semana? Teve algum estresse, alguma coisa? Foi isso, geralmente é isso, né? A acne, um dos fatores que influenciam, né? E aí também a rotina de exames, né? Eu como biomédica não sou só da Ia área da perguntar parte agora das estética. taxas metabólicas. Com certeza a gente tem que ver, né? Todos os parâmetros, a gente tem que fazer nossos exames, nossa rotina, né? Todo ano a gente tem que ver nossa vitamina D, como geralmente a gente fica muito, né? Não fica tão exposto ao sol, né? Tem gente que trabalha dentro do consultório, dentro do escritório, então a gente tem que ver nossa vitamina D. Geralmente ela tá baixa. É muito difícil ela não estar, porque a gente vai para uma praia, tá? Mas não é a mesma coisa, né? De você realmente pegar um solzinho ali, o pessoal fala, né? O sol do meio-dia, que é o melhor. E aí eu acho que a gente tem que ter essa rotina, né? De exames que muitas pessoas esquecem, deixam para lá. Né? Às vezes está com a deficiência de vitamina D, vitamina B12. Nisso influencia também a saúde da pele. Né? A saúde da pele, a sua saúde, como você falou, de dentro para fora. A gente tem que cuidar disso. Isso vai influenciar também até o nosso nível de estresse. Níveis de vitamina B12 baixos dá até depressão. Pode causar depressão, ansiedade. Então, muitas pessoas não sabem disso, não vão buscar realmente saber como é que está sua saúde e, né, suplementar, né, para auxiliar ali no geral. Então, perfeito. No teu protocolo, tu já consegue ver até isso, né? Com Enquanto certeza. biomédica, você consegue abranger toda essa questão. Então, não só o tratamento externo, você já consegue também acompanhar o paciente para ir fazendo essa suplementação, vamos dizer Isso. assim. Até o zinco, por Maravilhosa. exemplo. Se o paciente, sei lá, a gente fez um paciente, fez o botox nele,
e não pegou, ele não travou, não paralisou. O que foi que aconteceu? Geralmente, quando isso acontece, né, pode ser uma deficiência de zinco. Porque ali, para a absorção da toxina botulínica acontecer no neurônio, precisa do zinco. É necessário o zinco. Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa está ali com deficiência de zinco. Porque não tem ali na alimentação, né? Tá botando o produto, mas não tem quem receba Não tem ele, quem receba né? ele. Então, Exatamente. assim, até isso pode influenciar, né? No No resultado e resultado dos procedimentos. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde no geral, né? E não ficar também doidando, só fazer procedimento estético, mas não cuidando da sua saúde no geral, né? Buscando uma alimentação balanceada, um exercício físico, que a gente sabe que é muito importante. Perfeito. Para eu te encontrar, mulher, para eu fazer, assim, essa anamnese, esse protocolo, show de bola, 2025 começou agora, porque é só depois do carnaval, né? É verdade. Então já dá tempo desse povo te procurar, garantir aí uma saúde da beleza, do bem-estar. E como é que a gente te encontra, Vi? Onde é teu consultório? Então, meu consultório, ele está localizado aqui em Recife, né, na Zona Norte, na Madalena, Rua Monsenhor Júlio Maria, número 105. E aí, vocês também podem me encontrar no Instagram, posso falar, né? Claro, a gente vai deixar um Pronto. linkzinho para todo mundo encontrar. Meu Instagram é @Vitória S. Fonseca, certo? Lá eu posto minha rotina, né? Lá do consultório, os procedimentos que eu faço. Lá também tem um link na bio para agendamentos. Vocês podem falar comigo no WhatsApp. E também tem eu fiz, né, uma montagem com todos os procedimentos que eu faço, um pouquinho da minha história, Que máximo. minhas especialidades, né? Tem Uma tudo apresentação lá. bem Uma legal, apresentação então. bem legal. Ótimo. Que bom. Vi, foi um prazer conversar com você. Prazer Adorei também, te eu conhecer. também, eu amei. Fiquei, assim, maravilhada. Eu sou... Ah, meu Deus, eu sou fã de saúde. E quando eu encontro, assim, profissionais fazendo a diferença, sabe? Trazendo algo a mais, né? Eu acho que a gente tem tanta gente para cuidar. Então, quanto mais profissionais capacitados para isso, melhor. Não vai ter ninguém roubando a área de ninguém. Tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo quer ser bem cuidado. E eu acho que vale super a pena. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de saber que em biomedicina a gente também tem essa área e a gente consegue ter um cuidado tão importante, tão completo, né? Vai muito da necessidade de cada pessoa e, óbvio, da localização, né? Então, aqui Zona Norte, ó, já encontrei uma pessoa para cuidar de vocês na Zona Norte. Vão-se embora seguir. Vitória é uma simpatia. Realmente, a menina sabe muito. Deu um show aqui. Foi maravilhosa a nossa conversa. Adorei. Espero que a gente converse mais uma vez. Com certeza, que a gente tenha a oportunidade de novo encontro. Talvez eu traga até as meninas. Vai ser aqui uma super mesa. Vai ser bem legal. Vai ser maravilhoso. Vamos combinar isso aí. Gente, adorei estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada por estar com a gente nessa conversa tão legal. Espero vocês para o próximo Physiotalks.